Olá, sou a professora Angélica Pedrico, do Centro Universitário Católico do Tocantins, e hoje estarei conversando com vocês sobre manejo de ordenha para obtenção higiênica do leite. Esse assunto é extremamente importante porque nós sabemos que o leite é produzido em todo o território nacional. E a qualidade do leite, ela é importante tanto para aquele pequeno produtor como para o grande produtor, tanto em propriedades que utilizam ordenha manual como ordenha mecânica. Então, nós vamos destacar alguns passos que o produtor pode fazer no seu manejo de ordenha, que poderá agregar aí qualidade ao leite produzido, esse produto tão importante para a nossa cadeia alimentar. Nós também, devemos destacar que muitas inflamações e muitas doenças que acontecem na glândula mamária, elas são decorrentes de um mau manejo. Um bom manejo de ordenha, ele também possibilita uma saúde da glândula mamária tão importante para que nós tenhamos aí animais que consigam produzir, a quantidade de leite do seu potencial genético. Muitas vezes esse potencial genético do animal, ele é mascarado por uma nutrição inadequada, por um manejo inadequado e muitas vezes por inflamações e doenças que acontecem em relação ao úbere e à glândula mamária. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é a importância da limpeza da sala de ordenha. É importante, que a sala de ordenha ela seja sempre limpa e livre de resíduos. É importante que essa sala ela tenha uma boa circulação de ar. Antigamente se falava de uma sala mais úmida, com bastante água. Hoje a gente não lava mais, a gente evita que deixe esse ambiente úmido para realmente minimizar a presença e a proliferação de micro-organismos e aí, reduzir aí a incidência de algumas patologias. Então, antes da ordenha, é importante que essa sala de ordenha ela seja adequada para receber os animais e, posterior à ordenha, ela seja imediatamente limpa, para que ela seja seca, preparando aí para a próxima ordenha. Se a sala de ordenha é tão importante, logo eu preciso fazer uma linha de ordenha. Eu preciso colocar esses animais em uma ordem, que isso também é extremamente importante. Que animais entram primeiro nessa sala de ordenha? E para eles entrarem na sala de ordenha, eles precisam ser conduzidos. E a condução precisa ser tranquila, Ela não pode ser abaixo de gritos ou de algum material contundente. Então, é interessante que esses animais sejam conduzidos à sala de ordenha de forma tranquila, favorecendo aí que esses animais estejam prontos para o processo conhecido como ejeção de leite. Quando nós temos, algum barulho, fora do normal, algum grito, alguma movimentação que possa despertar nessas vacas, medo, nós temos a liberação da adrenalina. E a adrenalina, ela interfere negativamente na liberação de ocitocina, que é o hormônio necessário para a ejeção de leite. Então, conduzir bem os animais não é um enjoo, vamos dizer assim, é extremamente necessário para uma boa ordenha, para que esse animal esteja numa situação de bem-estar. E a linha de ordenha, como eu falei, quem entra primeiro? Então, os animais de primeira cria, que estão saudáveis. Posteriormente, os demais animais saudáveis, então as vacas aí pluríparas, ou multíparas, animais em terço final de lactação, posteriormente os animais mais velhos, e vai ficando para o final os animais aí com mastite subclínica, animais em tratamento e animais com mastite clínica. Então, aqui eu coloquei de forma pontual, mas nós também temos aí alguns gráficos, algumas ilustrações que possibilitam que você aí traga a sua memória como que você precisa, qual que é a sequência que você deve fazer para essa linha de ordenha e para uma ordenha mais racional e mais adequada.
O que que acontece? Esses animais de primeira cria saudáveis, eles vão pegar um ambiente mais limpo, eles vão pegar um ambiente mais seco. Então, é importante o ordenhador já ser trabalhado em relação a essa linha de ordenha, né? Então, nós começamos, obedecemos essa linha de ordenha para que nós possamos ter uma sequência aí eficaz. É extremamente importante que o ordenhador se prepare para esse momento, né? Em relação às suas roupas, em relação ao uso de boné, não fumar, manter aquele ambiente realmente adequado para esse momento de ordenha. Então, a higiene do ordenhador é extremamente importante, né? Lavar as mãos com sabão neutro, enxugar as mãos. E é importante cada colaborador da ordenha ter a sua função para que isso possa ocorrer de forma mais assertiva. Então, a pessoa que às vezes pia a vaca, ela vai apenas piar os animais. Os demais, né, os outros colaboradores vão fazer aí, já vão iniciar os procedimentos aí que a gente conhece como pré-dipping, para a gente favorecer. Então, é importante a gente criar aí uma forma orgânica que garanta esse bom manejo de ordenha. Após o animal aí estar dentro da sala de ordenha, uma ordenha limpa, um ordenhador tudo equipado, aí nós vamos começar aí o que a gente conhece como pré-dipping. A gente vai preparar o animal para a ordenha. Então, posteriormente que os animais entram na ordenha, por que a gente faz o pré-dipping? É justamente para prevenir. Existem alguns estudos que já mostram que a prevenção da ordenha, ela tem um custo econômico bem inferior ao tratamento, né? Se a gente ainda levar em consideração que muitos animais eles são tratados no estágio de lactação, a gente ainda tem a perda, né? Porque enquanto aqueles animais são tratados, aquele leite é leite de descarte, ele não pode ser comercializado, e aí nós temos período de carência, nós temos prejuízo da produção de leite para a lactação seguinte. Então, toda medida que a gente faz de prevenção, ela também garante, né, a permanência, né, desse produtor no setor, e a gente garante aí que seja um sistema, né, viável economicamente. Prevenir é o melhor remédio. E aqui eu queria pôr algumas etapas que são importantes, né? Por enquanto, eu estou conversando com vocês aqui, vocês estão observando que conduzir o animal tranquilamente à ordenha não há custo, né? Há uma questão de organização. Você fazer linha da ordenha também não ter custo. E essas outras duas, que é sujidades no úbere, né? A gente fazer esse score de sujidades no úbere e verificar a condição do teto é uma questão de atenção, é uma questão de um capricho a mais, para você garantir, será que minha ordenha está sendo bem organizada? Será que meu animal chega na sala de ordenha em qual situação? Então, o score de sujidades do úbere, ele reflete muito as condições higiênicas ambientais que o animal está submetidos. E essa pode ser uma indicação quando o úbere está muito sujo, que esse animal ele é mais propenso a apresentar algumas patologias. Então, você verificar o quanto esse úbere está limpo ou o quanto ele está sujo, ele vai te refletir em como que esse ambiente está sendo em qual ambiente esse animal está sendo inserido e ao que ele está sendo exposto. Tá? Então, é importante que você faça com alguma certa rotina esse manejo, né? Inclua no seu manejo a verificação do score de sujidade do úbere. Aqui a gente observa, né? Score sem sujeira, score 1, e um score totalmente sujo. A gente não tem a prática de lavar o úbere, né? Então, a gente não se lava o úbere do animal. Justamente porque se você lavar o úbere do animal, todo esse esterco que está acoplado aqui no úbere, ele vai escorrer para o teto, e é o que a gente não quer, porque no momento da ordenha, o esfíncter do teto é aberto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai observar o score
desse Uber, e a gente vai fazer algumas adaptações em relação ao ambiente que esse animal está submetido. E os tetos, sim, esses serão lavados, né, e secos. E aí, quando a gente lava apenas os tetos dos animais. Qual outra observação que a gente pode fazer? A gente pode observar também como que está a condição dos tetos. Então, como que está a questão da pele desse teto? Ela está ressecada? Ela não está? Ela é um indicativo da solução desinfectante que você está usando lá no seu pré-dip. E às vezes você vai aí passar por uma composição que permite aí um pouco mais glicerinado, um pouco mais hidratado, para que você tenha saúde. Entenda, se o peito está ressecado, se o teto está ressecado, ele pode sim, né, favorecer que esse teto, que esse ressecamento possa trazer aí complicações afetando a saúde desse teto, desse animal. A gente também, após observar o score de sujidades do Uber, a gente observa também como que está o teto. E o teto é importante a gente verificar, porque ele pode ser, de acordo com essa escala que a gente tem para verificação dos tetos, a gente consegue fazer algumas inferências, né? Quem tem aquela ordenha mecânica, até inclusive como que está as teteiras, como que está aquela borracha da teteira, como que está a questão do vácuo da teteira, se está adequado. Por quê? Porque ele pode favorecer, né, que o teto esteja aí ressecado, né, no aspecto que a gente chama de flor exposto, ou com o que a gente chama de hiperqueratose. Tetos, né, dessa forma, eles são mais propícios, né, a receberem, a terem algum tipo de inflamação, de infecção, de acordo com, porque a gente não tem o fechamento completo do esfíncter, e aí acaba sendo uma porta de entrada. E isso é extremamente importante, você garantir, né, que esse teto ele esteja limpo, né, ele esteja adequado para que sim comece a ordenha. Então a gente sabe de uma linha tênue entre a saúde da glândula mamária, né, e aí o manejo de ordenha. Então a gente já meio que você já comece a pensar quais dessas etapas você já tem sido aplicadas na sua rotina, né? E quais você precisa incorporar. Então, de vez em quando é bom você... a gente fala para fazer com rotina, e a partir do momento que você tem que você insere essa prática, né, no seu dia a dia, você já vai observando aí como que está o úbere, a questão das sujidades do úbere do animal e a questão do teto. Posteriormente, então, antes da ordenha ainda, né, então, a gente tem essas fotos que são aqui de palmas, então a gente vê aí um úbere limpo, posteriormente os tetos serem lavados, secos, né, verificado aí como que estava o score do teto, inicia-se aí alguns testes importantes para que a gente verifique como que está, né, para a gente fazer um diagnóstico em relação aos processos inflamatórios da glândula mamária. Uma desses testes é bem simples, a utilização da caneca de fundo preto. Por que o fundo preto? Porque ele permite a visualização de presença de grumos, pus, sangue, que vai ser um indicativo de um processo de inflamação avançado. Por isso que a gente chama de mastite clínica, porque eu consigo verificar a olho nu. Então, é um teste simples, onde você vai retirar os 3 primeiros jatos de leite em uma caneca de fundo preto. E aí você vai verificar se aquele animal já apresenta alguma contaminação. Caso apresente, você precisa, né, iniciar aí o tratamento para esse animal. Nós temos também o teste California Mastite Test. Esse nós utilizamos uma solução detergente, conhecida muito como CMT, e essa solução detergente vai permitir a identificação de uma mastite subclínica, ou seja,
às vezes negativa, né? Às vezes, quando você tira os 3 primeiros jatos de leite lá na caneca de fundo preto, você pensa que está tudo ok. Mas um processo inflamatório já se iniciou-se nessa glândula. E aí, essa mastite ela é conhecida como mastite subclínica. Ele é um teste barato. O que o produtor compra? Ele compra a raquete. Então, nós temos na raquete indicações posteriores, né, dos quartos posteriores. Então, você já faz a indicação na própria raquete do posterior direito, posterior esquerdo, e do anterior esquerdo e do anterior direito. Por quê? Porque às vezes, né, a gente sabe que a glândula mamária é dividida em quartos, e esses quartos eles são independentes. Então, a gente precisa verificar em qual quarto esse animal pode já estar com uma incidência com o processo inflamatório. Esse processo, né, do California Mastite Test é um teste simples, onde você verifica viscosidade, né? Então, você consegue aí verificar o grau de viscosidade, né, desse leite. E aí, caso esse material fique viscoso com a presença do detergente, é necessário, né, já identificar qual é o quarto e já também começar aí com o tratamento. Existem outras formas de detectar essas células somáticas. Então, as células somáticas, elas já fazem parte, né, do úbere do animal, da glândula mamária. No entanto, quando acontece algum processo inflamatório, há um aumento dessas células somáticas. Então, o que a gente faz? A gente consegue contabilizar, a gente faz uma contagem dessas células somáticas. E aí, nós conseguimos, né, enviar amostras do leite de cada animal para um laboratório e ele vai fazer essa contagem. Então, você pode fazer aí um histórico, tanto do seu rebanho, quanto de animal, e isso é extremamente importante. Essas análises, elas não são caras e ela permite para o produtor um monitoramento. E às vezes você pode falar, mas e aqui no Tocantins, tem algum laboratório que faz? Por enquanto, né, eu desconheço de um laboratório que faça essas análises aqui no estado do Tocantins. Mas o envio dessas amostras para outros laboratórios credenciados, ele é muito simples. E, como eu falei, eles são baratos, não são amostras, não são análises caras. O que a gente, às vezes, tem que prestar bastante atenção é no dia da coleta, né? Porque essas amostras, elas podem ir, né, por transportadora, pelos correios, né, em forma de SEDEX. Esse material, ele tem aí eles pode ficar até 7 dias. Então, quando você faz um cadastro nesse laboratório, ele envia para você, né, os tubos, e ele envia, e dentro de cada tubo, uma pastilha de Bronopol, que permite aí esse período de carência. Então, você só precisa credenciar, e aí você pode fazer todo o monitoramento. Você pode, inclusive, fazer aí outras análises, como de composição. No entanto, as análises de composição nós já fazemos aí, né, já são feitas aqui no estado. Por que é importante a gente verificar a quantidade, né, de vacas no rebanho com mastite clínica, subclínica e em relação às vacas sadias? Porque é uma correlação, né? Então, a gente costuma dizer que é uma pirâmide. Então, se você tem a incidência de uma vaca que tem mastite clínica, a quantidade de animais que possivelmente estarão com mastite subclínica. E se você não faz nenhum processo de monitoramento, você pode ser pego de surpresa, né, com uma grande quantidade de animais ali com processos, né, inflamatórios e com a saúde da glândula mamária comprometida. É importante iniciar a ordenha e ir até o final, não fazer interrupção. Para quem faz a ordenha mecânica, é importante que acople bem as teteiras, né, que verifique com periodicidade o conjunto de teteiras, né, que permita o adequado ajuste do vácuo, né, a descida do leite, que isso seja verificado.
é importante observar, né? Tanto para acoplar quanto para retirar as teteiras, fazer isso, né, nos horários adequados, no tempo adequado, e garantir que esses processos eles sejam repetidos e feitos de forma rotineira. Então, quem faz 2 ordenhas precisa repetir, precisa garantir que todas essas etapas elas sejam feitas a cada ordenha. Em relação também a quem trabalha com ordenha mecânica, é importante a desinfecção das teteiras. Então, é preciso que mergulhe as teteiras em solução desinfetante entre uma vaca e outra, para a gente impedir aí as infecções de vaca para vaca, né? Por animal. Então, é importante garantir que isso seja feito. Quando a gente falava lá no início a lavagem e secagem de tetos, é importante que seja utilizado um papel toalha para cada teto, que a ordenha seja equipada de forma o ordenhador ter fluidez e já ter aonde descartar esse material para favorecer aí um bom manejo de ordenha. Aí, a gente, quando fala de teteira, a gente volta a dizer, né, da condição do score de tetos. Então, essa foto, ela tá bem boa para a gente ver. Esse é o score 1, né? Então, esse é o que a gente deseja, diferentemente desse score 4, né? Muitas vezes, né, a incidência de hiperqueratose, problemas da condição do teto, ela vem aí, né, em relação a ajuste de vácuo dessas teteiras, né, há uma condição que esse animal está sendo submetido a cada ordenha. Então, isso é importante ser verificado. E até mesmo o comportamento do animal, né? Então, a gente consegue visualizar bem quando um animal, ele está de forma inquieta. A ordenha é para ser um momento tranquilo, tá? É para ser um ambiente agradável, inclusive, né, para o ordenhador e para o animal. Sem gritos, sem atropelos, sem inquietações por parte do animal. Quanto mais tranquilo isso for, né, você vai estar garantindo aí um bom manejo, né, nessa ordenha. Tem mais algumas coisas escritas, mas eu posso liberar para vocês também, posteriormente, o material. E como eu falei, fica à disposição para qualquer questões, né? Tanto aí no e-mail, quanto nas redes sociais aí. Fiquem à vontade para mandar qualquer direct ou tirar qualquer dúvida, né? Inclusive, se você quiser fazer um vídeo da sua ordenha e posteriormente a gente conversar sobre isso. Fez a ordenha, né? A ordenha finalizou, né? É importante aí você fazer o pós-dipping. O que é o pós-dipping? É essa solução que a gente vai colocar com clorexidina. A clorexidina, né? Iodo, ela vai permitir aí que esse teto ele esteja imerso nessa solução para garantir, né, que não haja, para reduzir a entrada de micro-organismos pelo canal do teto. Então, a gente precisa organizar e garantir que tem essa gotinha pendular. Então, é importante você verificar aí como que é essa solução que você usa pós-dipping, tá? Se ela garante isso. E o que você puder fazer para o animal que garanta que ele fique em pé posteriormente à ordenha é importante. Porque lembre, o esfíncter está aberto, né? Então a gente não quer que esse animal se deite, né? A gente quer garantir que ele fique um pouco, um tempo a mais em pé posteriormente à ordenha. E os animais, eles são tendenciados a deitar por uma questão fisiológica, né? Na liberação de ocitocina que ocorreu na
na ordenha, vai favorecer aí esse relaxamento e a vontade desse animal em deitar. Então, você precisa criar estímulos para que ele continue em pé. E essa solução pós-dipping tem que garantir, né, que esse teto, né, a gente fala que é importante secar os tetos com papel toalha, tetos molhados aí, eles são prejudiciais, é mais difícil, então a gente faz essa solução e trabalha com essa solução pós-dipping. Quem tem, eu trabalho com o manejo com a minha ordenha manual, né? Então, na questão da ordenha manual, se você deixa o leite residual para o bezerro, o que acontece, né? Alguns estudos, alguns trabalhos têm mostrado que essa etapa aí para a ordenha manual, quando o bezerro ele vai tomar esse leite residual que ficou nessa ordenha manual, nós temos uma característica da saliva do bezerro que ela é selante, né? Então aí não seria necessário o produtor fazer o pós-dipping. No entanto, né, todas as outras etapas é importante serem realizadas também na ordenha manual. Na ordenha mecânica, muitas vezes o bezerro não está presente, né? A gente tem poucas vezes o bezerro ele vai para a ordenha de acordo com as raças dos animais que são utilizados, com grupamento genético, né? Para a descida do leite. Mas o que a gente tem verificado é que a presença do bezerro na ordenha, ela tem a gente tem visto ela ser reduzida ano após ano, o que permite melhor a gente garantir um ambiente mais tranquilo, né? Então, quando você tem um bezerro na ordenha, acaba sendo um complicador. Então, quando você tem um alimento, né, pós-ordenha, você tem um estímulo para esse animal ficar em pé, e isso vai favorecer aí que garantir, ele, né, pode que esse esfíncter que foi aberto na ordenha, ele seja fechado. Então, as vacas que se deitam posteriormente à ordenha, o esfíncter ainda está aberto, e aí os micro-organismos presentes no ambiente, ele pode entrar no canal do feto e favorecer aí a ocorrência de infecções. Então, toda estratégia que você tiver que favoreça esse animal ficar em pé pós-ordenha, ela é bem-vinda. O leite precisa ser resfriado de acordo com a instrução normativa, né? E ele é importante que seja resfriado após ele ser passado ali por uma peneira de aço inoxidável, né? De inox ou de nylon, coador de nylon. É importante ele ser refrigerado porque o leite ele é um alimento perecível. Então hoje a gente já sabe da importância aí dos tanques de expansão para a qualidade desse leite. E acabou a ordenha, imediatamente posteriormente à ordenha, todos os instrumentos devem ser limpos para garantir que a sala de ordenha esteja preparada, seca e adequada para as próximas ordenhas. Seguindo essas etapas, você vai garantir, né, um bom produto leite, você vai garantir uma boa qualidade desse leite e vai garantir aí a saúde da glândula mamária dos animais, que são aí os grandes produtores de leite, que são aí responsáveis pela viabilidade econômica do seu negócio. Bom, eu fico por aqui, fico à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Se você quiser compartilhar comigo o que você já tem feito na sua ordenha, algumas dúvidas em relação a alguns produtos, em questão de até o quanto mais barato ficaria para prevenir, é só você entrar em contato, será um prazer atendê-lo. Se você também quiser visitar o campus da Universidade Católica do Tocantins, do Centro Universitário Católico do Tocantins, você é o nosso convidado. Agende uma visita conosco e vai ser um prazer te receber nas nossas instalações e nos nossos setores. E estamos aí à disposição para atender você, produtor, você técnico, você aluno. Juntos, a gente consegue construir uma atividade leiteira mais promissora, né, para o nosso estado e o fortalecimento dessa cadeia que é tão importante. Eu fico por aqui. Um grande abraço.
Ai, meu Deus.